Hoje a batalha é entre o XPLG11 e o HGLG11, dois fundos imobiliários de logística, e eu já te faço uma pergunta. Você sabe quais são as informações que são importantes na hora de avaliar um tipo de fundo imobiliário desse, fundo de logística? Não? Então hoje nós vamos trazer elas aqui e isso vai te ajudar muito na hora de você fazer o seu estudo geral aí, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá, e aqui a gente traz o assunto assim, ó, direto. A gente aqui é objetivo, já traz tudo aquilo que você precisa para avaliar um fundo imobiliário. E olha só, no primeiro slide a gente já traz todas as informações que são necessárias para você fazer uma boa escolha, né? E se você ainda é iniciante nesse mundo dos investimentos, não sabe o que é um fundo de logística, e vou te dar um conceito dele aqui. É um fundo que investe em imóveis industriais e logísticos localizados em pontos estratégicos com a finalidade de alugar para empresas, como por exemplo a Magazine Luiza, Ponto Frio, para elas colocarem suas mercadorias para facilitar a entrega para o consumidor, tá bom? E quais seriam as informações gerais, as informações necessárias para você avaliar um fundo desse, para ver se o fundo é bom ou não? Você tem que avaliar o patrimônio líquido, se é um patrimônio grande, robusto. Você tem que avaliar o preço sobre o valor patrimonial, se você está pagando um preço justo por aquela cota daquele fundo. A taxa de administração é muito importante também. Não adianta você pagar taxas altíssimas, porque isso aí vai comer a sua rentabilidade no longo prazo. O número de cotistas, o valor de mercado do fundo, a sua liquidez também é importante, tem que ter uma boa liquidez média diária, e o histórico de rendimentos é uma das coisas mais importantes na hora da gente avaliar, tá bom? Isso aqui são as informações gerais. E aqui o suprassumo da avaliação, que seria a qualidade da carteira do fundo, de extrema importância na hora de você avaliar fundos de tijolos, fundos de logística, tá bom? E quais seriam essas informações? Diversificação, o fundo é bem diversificado, tem apenas um ativo ou vários ativos, vários imóveis. O valor aplicado, ou seja, a porcentagem em cada ativo. A ABL dele é uma ABL pequena ou já é uma ABL grande, consolidada. Localização estratégica desses ativos. Os seus imóveis, seus galpões logísticos estão localizados em pontos estratégicos, por exemplo, próximos de centros urbanos. Isso é muito bom. A vacância física, vacância financeira também, quanto menor a vacância, melhor. A boa qualidade dos imóveis, os imóveis são novos, são imóveis antigos, os imóveis são bem estruturados, a construção é bem feita, multi-inquilinos ou mono-inquilinos. Competência da gestora também você dá uma avaliada para ver se a gestora é boa de serviço. Os inquilinos também, para ver se são bons inquilinos, por exemplo, Magazine Luiza, Ponto Frio, será que eles são bons? Será que eles são ruins? Isso aí cabe a você dar uma avaliada. Tipos de contratos, os indexadores, os vencimentos dos contratos e os revisionais dos contratos. Esse quadrinho vermelho aqui, ele é muito importante. Você não pode deixar passar em branco isso, tá bom? Tem que fazer a avaliação geral, pegar todas essas informações aí e avaliar. E normalmente boa parte delas já vem nos relatórios gerenciais que as gestoras disponibilizam para os investidores, tá bom? E aí cabe a você fazer um estudo mais detalhado, por exemplo, dessas informações que eu coloquei estrelinha vermelha. Por exemplo, localização estratégica. Você dá uma viajada ali no mapa, ali na internet mesmo, digita o endereço do fundo imobiliário e vê se ele é estratégico, o ponto dele, a localização, a boa qualidade dos imóveis, você também buscar saber isso, a competência da gestora e também sobre os inquilinos, tá? Aí você dá uma detalhada geral, o restante aqui, boa parte a gente já traz nos nossos vídeos aqui, e aí ó, você fecha aquela avaliação com chave de ouro e faz um bom investimento. Agora vamos para frente para trazer boa parte dessas informações aqui, comparando XPLG11 com o HGLG11. Então tá, vamos começar pelo XPLG11, o valor atual da sua cota R$ 99,66 no dia que eu gravo o vídeo, o seu preço sobre valor patrimonial de 0,94, ou seja, ele está com desconto de 6% em relação ao seu valor de mercado, liquidez média diária muito boa de 5 milhões mais ou menos sendo negociados todos os dias e o seu dividend yield de 7,38%. Dentro do setor de logística é um bom dividendo. E a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização nos últimos 12 meses de 17,4%.
E aqui embaixo a gente vê o histórico de rendimento dele nos últimos 12 meses, Datacom normalmente no fim do mês, próximo ao dia 30, para você ter o direito de receber mais ou menos no meio do mês seguinte, próximo ao dia 15. E o valor que ele distribuiu foi ali em média de 58 centavos até 64 centavos. Agora vamos olhar o HGLG 11, valor da sua cota atual R$ 168,68, o seu preço sobre valor patrimonial 1,14, ou seja, aqui a gente olha, ó, ele não está tendo desconto, está sendo negociado acima do seu valor de mercado, do seu valor patrimonial, e a gente vai ver lá na frente por quê. Por que ele está com esse valor um pouco maior? Aguenta aí um pouquinho, tá bom? Liquidez média diária de 5,1 milhões sendo negociado todos os dias, dividend yield de 8,04%, paga um pouquinho a mais do que o XP e a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização de 5,52% nos últimos 12 meses. E aqui embaixo, histórico de rendimentos, como que foi nos últimos 12 meses? Saiu de 78 centavos, chegou a pagar até R$ 2,20 aqui no mês de julho de 2021, e a Datacom em data de pagamento, mesma coisa que o XP. Normalmente Datacom no final do mês, dia 30 mais ou menos, data de pagamento mais ou menos no dia 15 do mês seguinte. Aqui a gente olha que eles estão bem parecidos aqui, só essa parte do preço sobre valor patrimonial que o HGLG 11 perde um pouquinho aqui, mas a gente vai ver por quê. Dá uma curtida aí, isso aí ajuda muito o canal a crescer. Eu quero crescer muito aqui nesse YouTube, ajudar o máximo possível de pessoas, aprender muito também com vocês. E se você quiser algum vídeo específico de algum fundo imobiliário ou ação, comenta aqui embaixo, só deixar aqui que eu sempre anoto e sempre dou um jeitinho de colocar aí na nossa lista aí de vídeos. Qual seria o objetivo do XP-LG11? O XP-Log tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Informações gerais dele aqui, o início do fundo, 2018, então é um fundo relativamente novo no mercado, o seu patrimônio líquido hoje é de 2,8 bilhões, o número de cotistas de 273.491 cotistas, o seu gestor é a XP e o seu administrador é a Vortex. E aqui embaixo, ó, quadrinho vermelho, quando aparecer um quadrinho vermelho e quadrinho verde assim, quadrinho vermelho seria ponto negativo e quadrinho verde ponto positivo para o fundo, tá bom? Taxa de administração 0,95 a 0,75% ao ano em regra de cascata conforme previsto no regulamento e taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. Número de locatários 41, inadimplência 0,29%, vacância física dele 9,8% atualmente e vacância financeira 1,2%. Condomínios ele tem 17, os módulos anexos performados 146, empreendimentos em construção 2 e a sua ABL é de 955 mil metros quadrados. Agora vamos para o HGLG 11. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimento do fundo. O patrimônio líquido dele nos últimos 12 meses foi de 2,8 bilhões e a quantidade de cotas de 21 milhões de cotas mais ou menos. E ó, o início das atividades do fundo, junho de 2010. Esse aqui já está consolidado no mercado, 11 anos aí sendo negociado, de história de vida, tá bom? Então ele ganha para mim em relação à idade do fundo. O seu escriturador é o Itaú, o seu custodiante é o Itaú e a sua administradora é a Credit Suisse. E aqui do lado a gente olha a taxa de administração, está verdinha assim porque, ó, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo, 0,6% está ganhando, na verdade, da taxa de administração do XP. Então, pontinho positivo aqui para ele, ele ainda é um fundo mais consolidado no mercado. O número de cotistas aqui embaixo, 300.069 cotistas. O total da ABL dele hoje é de 870 mil metros quadrados, bem parecido com a ABL do XP. A vacância física de 7,9% e a vacância financeira de 6,6%. Para mim, o que fez a diferença entre os dois até o atual momento aqui
é em relação ao início das atividades, em relação à taxa de administração. O restante para mim está bem parecido, tá bom? Vamos passar para frente. Agora entrando na composição da carteira dos dois fundos, XP, ele tem hoje 14 imóveis, mais 2 em construção, estão bem distribuídos geograficamente, ao meu ver, tá bom? E os seus locatários aqui do lado a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locatários grandes e 36% da sua receita imobiliária distribuído em vários outros locatários de menor tamanho. E aqui do lado a gente percebe que o HGLG tem 21 imóveis, então ele é um pouco mais diversificado do que o XP, mas ele tem uma maior concentração na região de São Paulo e principalmente ali na região metropolitana da cidade de São Paulo. Mas é diversificado em 1, 2, 3, 4, 5 estados brasileiros. Então tem diversificação geográfica também, mas com um pouco de concentração na parte ali de São Paulo. E a composição do patrimônio dele aqui, então, 2,4 bilhões estão em imóveis, 355 milhões em outros fundos imobiliários, 92 milhões em CRIs, 443 milhões em renda fixa e outros pedacinhos aqui que compõem o patrimônio líquido do HGLG de 3,1 bilhões. Então também tem um patrimônio grande igual o XP. Então aqui nessa parte o HGLG também leva uma certa vantagem na quantidade de imóveis, na diversificação da carteira. Dando mais uma detalhada na carteira, investimento por classe de ativos, XP tem 88% da sua receita alocados em imóveis, 8% em cotas e outros fundos imobiliários e aplicações financeiras 4%. Tipologia do contrato dele, contrato típico 55% e contrato atípico 45%. Está bem dividido entre esses dois tipos de contratos. E a correção dos contratos, então está aqui ó, 50% no IPCA, 38% no IGPM e 3% no IPC-FIP. E aqui embaixo a gente vê aqui, ó, deu uma comida aqui, sumiu um pedacinho aqui, minha tela atrapalhando aqui, mas 2025 seria esse aqui, 69% dos vencimentos dos contratos estão para 2025 para frente. Já o HGLG, o vencimento dos contratos 2025 para frente também 78%, então os dois, a maioria dos contratos vão vencer só depois de 2025, revisional dele aqui, 2022 já vai ter um revisional de 38% e depois 2025 seria outra com maior representatividade revisional também, 24%. E a tipicidade do contrato do HGLG, atípico 35% e típico 64,5%. Os dois estão bem parecidos aqui nesse slide, divisão de contratos atípicos, típicos, revisional, vencimento dos contratos, então tudo beleza para os dois. Entrando na parte gráfica dos dois agora, comparando com o Ibovespa, com o IFIX, então linha laranja aqui em cima, aqui, ó, Ibovespa e o IFIX, linha azul, XPLG11. Ele está ali mais ou menos na mesma valorização dos dois índices aí que a gente está medindo, então ele começou a ser negociado em 2018, então não tem muito tempo, a valorização dele está bem mais ou menos, está bem na média do mercado. Já o HGLG11, como ele está bem mais consolidado, já tem mais de 10 anos no mercado, olha a valorização dele em comparação ao Ibovespa e em comparação ao IFIX, ganha de lavada dos dois, porque esse gráfico aqui leva em consideração, sabe o que, gente? O reinvestimento dos rendimentos, o reinvestimento dos dividendos, e isso aí gera esse juros compostos no longo prazo, gera a famosa bola de neve, tá bom? Já aqui embaixo a gente olha a análise gráfica do gráfico semanal, o XPLG está numa tendência de baixa no atual momento no gráfico semanal, tá bom? Mais de médio prazo, e o MACD dele está mostrando aqui, ó, possivelmente uma reversão de tendência, a azul cruzou por cima da laranja aqui. Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver se ele vai romper essa resistência aqui, tá bom? Essa LTB dele aqui, se ele romper e fizer um pivô de alta, que é um topo maior do que o topo anterior e um fundo maior do que um fundo anterior, pode ser que ele reverta a tendência e aí volte para uma tendência de alta mais por longo prazo. Índice de força relativa, a força compradora acabou de ficar mais forte do que a força vendedora no atual momento. Provavelmente aqui vamos esperar mais um pouquinho, talvez ele reverta essa tendência e entre numa tendência de alta. Já o HGLG aqui a gente percebe que ele está numa tendência de alta desde a queda de março de 2020, ele se recuperou logo em seguida, é um fundo mais consolidado, mais reconhecido no mercado, então pegou essa tendência aí, uma tendência até meio morna, mas pelo menos está
e ele está num patamar bem interessante aqui agora, tá bom? É uma resistência forte para ele romper aqui. Se ele romper essa resistência aqui, pode ser que ele entre numa tendência de alta mais forte. E o MACD está apontando para cima azul, em cima da laranja, está sinalizando essa tendênciazinha de alta mais para frente. E o índice de força relativa, força compradora, está mais forte do que força vendedora nele. Então ele rompendo essa resistência aqui, quem sabe, hein, entra numa grande tendência de alta também. Será que os fundos imobiliários estão se recuperando? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, vamos interagir. Você acha que os fundos imobiliários vão recuperar em 2022, nesse ano de eleição? Comenta aqui. Agora vamos resumir os dois. Para mim, quem que vence essa batalha de hoje? Ao meu ver, aos meus critérios de estudar os fundos imobiliários, o HGLG11 venceria a batalha de hoje, porque é um fundo imobiliário mais consolidado, está no mercado há mais tempo, ele tem uma diversificação melhor dos seus ativos, tá bom? Por mais que o preço sobre o valor patrimonial dele está mais alto, por que aquilo acontece? Normalmente fundos imobiliários muito bons, eles são mais caros mesmo. O mercado precifica isso e por isso que ele está carinho desse jeito. Por isso que eu falei, lá na frente nós vamos saber por que ele é mais caro do que o XP. Porque ele é mais consolidado, porque a gente viu que ele tem mais confiança na hora de se investir, tem imóveis bons, tem diversificação, tá bom? E aí, ó, o gráfico por si já mostra o que esse fundo imobiliário é, tá? Agora, o XP, ele ainda é novo no mercado, então tem muito serviço para mostrar pela frente ainda, então aguardar, quem sabe com 10 anos ele não esteja com um gráfico desse jeito também, tá? Mas hoje, para mim, quem vence é o HGLG11. E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, isso aí ajuda muito o canal a crescer. Eu quero crescer muito aqui nesse YouTube, ajudar o máximo possível de pessoas, aprender muito também com vocês. E se você quiser algum vídeo específico de algum fundo imobiliário ou ação, comenta aqui embaixo, só deixar aqui que eu sempre anoto e sempre dou um jeitinho de colocar aí na nossa lista aí de vídeos. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!